Como profissionais da odontologia, é fundamental estarmos cientes dos riscos que estão associados à exposição dos metais, principalmente do alumínio, no nosso corpo, no corpo do nosso paciente e como ele pode se acumular, prejudicando não só a saúde sistêmica, mas a saúde oral também dos nossos pacientes. Eu quero que você fique aqui comigo porque eu vou explorar muitos mecanismos de toxicidade do alumínio e quais são as principais fontes de exposição. Eu quero também oferecer orientação sobre como minimizar os riscos deste metal à saúde dos nossos pacientes. Então, não perca a oportunidade de ficar aqui comigo até o final desse vídeo. Olha só esse artigo que eu trouxe aqui para vocês. Ele é titulado como Alumínio e o Câncer de Mama. Então, eu peguei esse artigo e falei, não, vou ler esse artigo e ver realmente o que ele fala para eu poder passar para os meus seguidores, para os meus alunos, para os meus ouvintes sobre essa relação. Nesse artigo aqui, ele discute a relação entre a exposição do alumínio, especialmente por produtos como desodorante, antitranspirantes, esses produtos que nós temos aí no dia a dia, né? Então, nós temos um risco do desenvolvimento de câncer de mama, se nós temos o contato com esses produtos diariamente. Mas o texto ele fala sobre como o alumínio ele pode ser absorvido pelo nosso organismo, pela nossa pele, e ele vai se acumular principalmente ali no tecido mamário. Então, analisando as evidências científicas, surge uma possível ligação entre a exposição e a incidência do câncer. Além disso, esse artigo ele aborda também muitos mecanismos biológicos potenciais que podem explicar essa associação. Ele destaca também a necessidade de mais pesquisas, tá? Para esclarecer esse assunto, a influência do alumínio no desenvolvimento dessa doença, que é multifatorial. Já na introdução, o artigo ele explora uma possível ligação entre essa exposição do alumínio, que está presente ali nos produtos antitranspirantes, desenvolvimento ali de câncer de mama. Então, ele fala muito sobre essa relação, tá? E ele discute falando sobre como o alumínio é um metal que ele é amplamente utilizado e existe sim uma preocupação que sugere que essa capacidade que o alumínio tem de se acumular no nosso organismo pode ser prejudicial à saúde, principalmente ao tecido mamário. Então, vamos à absorção do alumínio. O alumínio ele pode ser absorvido pelo nosso corpo através da nossa pele de uma forma muito simples, especialmente quando nós aplicamos em áreas como as axilas, onde nós temos ali uma vascularização, e como o uso de um antitranspirante, por exemplo, que às vezes é usado até mais que 3 vezes por dia, é usado diariamente. Então, os estudos eles indicam que a aplicação regular desse produto é o que vai levar ao acúmulo do alumínio no tecido mamário. Então, quando eu faço, por exemplo, a avaliação de um paciente, eu vou buscar ali entender, né, quais são os metais que esse paciente tem acumulado no organismo. Se eu vejo que ele tem um excesso de alumínio, primeira coisa que eu pergunto, como é que é o uso do desodorante? Você pode, por exemplo, usar um desodorante que tem menos alumínio para diminuir esse contato com essas toxinas. Quais são os efeitos tóxicos do alumínio? Bom, o alumínio, ele é conhecido por ser tóxico em determinadas concentrações, tá? Dependendo da concentração, ele vai causar os danos nas células, ele pode afetar o DNA, ele pode interferir na função que o DNA tem no nosso organismo, ele pode gerar um estresse oxidativo, aumentando as espécies reativas de oxigênio que vão lesionar as nossas células. Ele pode também influenciar nos processos inflamatórios. Então, todos esses fatores eles vão contribuir para o desenvolvimento de uma doença como câncer, o que também inclui uma periodontite, uma gengivite, que pode evoluir para uma perda óssea. Quando nós temos um organismo com estresse oxidativo aumentado, com a função inflamatória, processo inflamatório aumentado, interfere na função do DNA, nós temos também contribuição numa doença periodontal, numa doença oral. Mas vamos entender os mecanismos biológicos que são propostos nesse artigo. Bom, os pesquisadores, eles sugerem que o alumínio ele pode atuar como um disruptor endócrino. Você sabe o que é um disruptor endócrino? Ele vai interferir na função endócrina, vai interferir na função normal dos nossos hormônios. Nós sabemos que os nossos hormônios são mensageiros, eles mandam mensagens indicando
para os nossos órgãos, para as nossas células, para os mediadores químicos, o que tem que ser feito ali no ambiente. Então, o alumínio ele pode ser um disruptor endócrino, ele vai entrar ali e vai bagunçar essa função dos nossos hormônios. E ele pode afetar também diretamente as células mamárias, o que vai induzir alterações que favorecem o crescimento de tumores. Vamos às evidências epidemiológicas. Bom, os dados, eles são um pouco limitados, tá? Mas alguns estudos epidemiológicos, eles indicam que existe uma possível correlação entre o uso de antitranspirante contendo alumínio e um risco aumentado do câncer de mama. No entanto, as evidências, elas podem ser um pouco inconclusivas, tá? Mas nós temos muitas maneiras de estudar mais e mais e mais e confirmar essa ligação, apenas pelo simples processo de entender o que o organismo causa no nosso organismo. Então, o artigo ele finaliza, ele conclui ali que, embora exista uma relação entre alumínio e câncer de mama, a gente precisa entender, primeiramente, o que o alumínio faz. Então, ele causa uma inflamação, um estresse oxidativo. Se nós temos ali um paciente que ele consegue manter um equilíbrio redox, ele oxida, mas ele também faz um controle antioxidante, então nós temos ali um equilíbrio. Então, na verdade, essas considerações finais, elas falam que se o paciente ele tem um aumento do estresse oxidativo, se ele tem uma inflamação aumentada e se ele tem péssimos hábitos de vida, ele é uma pessoa suscetível, sim, a ter diversas doenças. O artigo ele recomenda que mais pesquisas sejam conduzidas para esclarecer o papel do alumínio ali nessa doença chamada de câncer de mama. Mas o que eu quero discutir aqui com vocês, quando nós falamos de odontologia com visão integrativa, nós estamos falando de um cenário onde nós temos causas e nós temos manifestações. Se nós podemos interferir nas causas das doenças, as manifestações elas vão alterar também. Então, eu sempre costumo dar o exemplo da árvore. Então, nós temos uma árvore onde nós temos ali as raízes, que são as causas gatilhos, as causas raiz das manifestações, que são as folhas. O que nós podemos considerar como causa raiz das manifestações? Toxinas, metais, alimentação ruim. Nós podemos considerar relacionamentos que não são saudáveis. Nós podemos considerar a falta de sono, falta de atividade física. Tudo isso são fatores gatilhos, são causa raiz de manifestações. Se nós temos um jardineiro, por exemplo, que ele cuida de um jardim, onde ele vai colocar o foco para que ele tenha boas plantações, boas folhas, bons frutos? Todo o foco dele vai ser no solo e vai ser na raiz, porque é ali que está a causa de todas as manifestações. Não adianta ele focar nas folhas se ele não tratar a raiz. Nós temos um solo como as nossas células. As nossas células, elas fazem trocas energéticas. Elas filtram toxinas, as nossas células, elas trocam nutrientes. Mas será que esses nutrientes estão chegando nessas células? Se o corpo ele tem excesso de toxina, se ele tem carência de micronutrientes, jamais nós teremos manifestações boas. E com a odontologia funciona da mesma forma. Se nós temos um corpo intoxicado, desnutrido, uma pessoa que não dorme bem, que não pratica atividade física, que não tem bons hábitos de saúde, com certeza nós teremos ali nas manifestações bucais, periodontite, gengivite, perda óssea, nós teremos manifestações que são manifestações de doenças. Dessa forma, nós não teremos uma clínica para poder entregar realmente resultados que são sólidos e que promovem saúde. Já se nós olhamos para todo esse conhecimento da odontologia integrativa e nós atuamos na causa raiz das manifestações, fazendo um gerenciamento metabólico da saúde dos nossos pacientes e corrigindo, nós podemos então entregar saúde, promover saúde e corrigir, potencializando os resultados que nós entregamos na odontologia, independente da especialidade. Se você é dentista e gostou desse conteúdo e quer fazer esse gerenciamento de saúde nos teus pacientes, entra aqui no link abaixo da descrição desse vídeo e você vai ter acesso a todos os meus conteúdos, aulas, cursos. Segue também o meu Instagram, clica aqui no sininho, se inscreve no meu canal e manda para alguém que você gosta desse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.